momento de meditação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus! Que bom ter a sua companhia, que bom ter todos vocês conosco. Lembrando que o nosso programa aqui em Castanhal, ele passa de segunda a sexta, 2 horas da tarde. Às vezes há um atraso de 5 minutos, 8 minutos, às vezes acontece algum problema ali na parte da produção, mas espera um pouquinho só que começa, viu, gente? Não sai, não muda de canal não, pensando que nosso programa não vai passar, que passa sim. E no domingo, 1 hora da tarde, fica ligadinho. Assiste, de repente você que durante a semana não consegue assistir, mas então no domingo, 1 hora da tarde, nós esperamos por você. O que eu quero trazer a você agora, nesse momento, em João 17 está a oração de Jesus pelos discípulos, por aquelas pessoas que estavam sempre ao redor dele, fazendo a vontade do Pai, assim como ele também fazia. Se você for ler o Novo Testamento, a passagem de Jesus na terra, os evangelhos, você vai ver que o nosso Senhor ele se preocupou em agradar a Deus, o Deus Pai. A preocupação de Jesus não era glória para si. Ele sabia que o tempo dele aqui na terra era curto para o que ele pretendia fazer. Jesus ele veio enviado por Deus num propósito. Ele não sabia quanto tempo poderia durar, mas ele sabia de uma coisa: ele tinha que aproveitar cada oportunidade. Ele sabia que cada pessoa que o nosso Deus enviava para ele era uma pessoa a ser salva. Mas como nos dias de hoje, infelizmente nem todos aceitam a palavra. Nem todos se submetem à vontade de Deus. Infelizmente, porque entendemos que existem pessoas de diversos tipos de pensamentos, de crenças, pessoas com coração também diferenciado uns dos outros. Nós percebemos, nós que lidamos 24 horas do nosso dia com o Evangelho, ou dentro da igreja ou fora dele, percebemos que há pessoas muito duras, com um coração assim muito receoso, muito duvidoso, como se houvesse sempre alguma coisa ali que afastasse ela de Deus. E às vezes são os próprios pensamentos das pessoas, elas criam certas barreiras que infelizmente acabam não sendo uma benfeitoria para a sua própria vida. Eu entendo sim que no mundo que vivemos há muitas pessoas enganadoras. Inclusive recentemente tivemos não sei dizer se é prazer ou desprazer, de encontrar alguém que se dizia irmão, na verdade um enganador. Até conversando com o pastor, eu falei, isso não é irmão enganador, é um enganador se passando por um irmão. Porque nós entendemos que há pessoas nascidas de Deus, que têm seus erros sim, que têm suas falhas sim, que tropeçam em uma coisa ou outra, mas mantêm a sua palavra, mantêm a sua essência, se consertam, se voltam para a verdade. Mas tem aquelas pessoas que elas já são enganosas, já são fraudulentas. Elas só carregam realmente uma capa ali de crente, de evangélico, mas para enganar pessoas com bons corações. Nós temos sim que estar atentos a isso. Então encontramos um desses camaradas aí, mas que Deus também não demorou muito já para revelar quem era. Se passa por irmão, mas não são. De repente você até diz, olha, eu conheço muitos, mas entenda, não são crentes de verdade. São enganadores se passando por crente, porque crente de verdade não é enganador. Então, antes de você até mesmo abrir a boca e dizer, porque é o pastor ladrão, é o pastor... Não, gente.
É um enganador se passando por pastor. É um ladrão se passando por pastor. É diferente. Não pequem nesse quesito. O Senhor Jesus, ele fala assim, diz aqui no versículo 7 assim: agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. No 9 diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. Veja bem, Deus escolhe pessoas aqui nessa palavra, envia até Jesus. Jesus prega a elas, Jesus ensina a elas sobre o amor, sobre o ser discípulo, sobre o se doar, ensina tudo aquilo que a palavra já nos ensina também. E ele é bem específico quando ele diz: olha, eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo. Porque quando se trata de mundo, nós entendemos que há diversas pessoas. No mundo hoje em dia existem quase 8 bilhões de pessoas. Imagina aí. E Deus conhece cada uma delas. Mas dentre essas quase 8 bilhões de pessoas, quantas aceitam a palavra? Quantas se submetem aos mandamentos de Deus, às ordenanças, à obediência a Deus? Mínimos, gente. São mínimos. Pessoas hoje têm os seus corações mais voltados para o que lhe agrada, para o que lhe satisfaz, do que para aquilo que interessa, ou que diz respeito à vida espiritual. O Senhor Jesus, ele defende aqueles que são seus. O Senhor Jesus, ele guarda aqueles que são seus. Isso aqui é a oração de Jesus, você pode ler na sua Bíblia, na sua casa. Evangelho de João, no capítulo 17. Ele pede ao Deus Pai, ele roga, usando aqui as palavras da Bíblia Sagrada. Ou seja, ele clama pelas pessoas que Deus deu a ele e que deram ouvidos. Ele diz bem no 7, olha: já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste e elas as receberam. Olha só, gente. Você recebe a palavra de Deus de bom grado no seu coração? Você aceita que as palavras da Bíblia Sagrada são as palavras de Deus? São as palavras do Pai para a sua vida? Você entende que o que está contido nela, o que nós ensinamos, é verdadeiramente vinda do Pai? Algo para você aprender e nunca mais esquecer. Sempre olhe os frutos daqueles que se dizem cristãos, pregadores, discípulos de Jesus. Isso mesmo, força a vida. Por que não? Tem um monte de mulher fofoqueira e fofoca a vida dos outros para falar mal. Então faz o seguinte: seja uma fofoqueira, que entre aspas, fofoqueiros, da palavra de Deus. Força a Bíblia. Procura saber mais dela, sobre ela. Que quando nós conhecemos mais da Bíblia, também conhecemos mais de Deus. Sabemos mais de Jesus. Aí se tornará mais fácil de sabermos também quem são os discípulos de Jesus e quem não são. Temos que ter cuidado ao sair falando de A ou B, até mesmo de igrejas. Igrejas que eu digo, denominações. Não saia falando mal da igreja A, da igreja B, da igreja C, por causa de um irmão que você conheceu que deu mau testemunho.
pastor nenhum que seja de Deus, homem de Deus ou mulher de Deus, sobe no altar e ensina o irmão a mentir, ensina o irmão a enganar, ensina o irmão a ser prostituto, ensina o irmão a ser adúltero. Não, não tem esse. Mas existem sim irmãos dentro da igreja que se passam por irmãos e são desse jeito. Mas Jesus fala, mas eu não rogo pelo mundo. Eu não rogo por isso. Eu rogo por aqueles que tu me destes, porque são teus. Olha só que maravilha. Não queira você que vive de qualquer jeito dentro da igreja, que o Senhor Jesus te olhe, te abençoe, te abrace, se você nem sequer se arrepende por aquilo que está errado e sabe que está errado. Jesus ama sim, independente de qualquer coisa, incondicionalmente. Mas para manifestar o poder dele, para derramar a presença dele, me desculpe, não é para esses. Não é para esses. Tem que haver o arrependimento. Tem que haver a aceitação da palavra. Tem que haver o se despir do seu velho homem, da sua velha criatura, para poder entrar nesse grupo que Jesus diz, eu rogo pelos meus, porque eles são teus. Isso aqui é ele falando com o Pai. Eu peço por eles, meu Pai, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor abençoe. É por eles que eu peço, esses que o Senhor me deu, esses que vieram até mim, ouviram as palavras, acreditam que eu sou teu, que o Senhor me enviou e que eu pertenço a ti. Com uma oração dessa, se eu fosse você, eu procurava aprender mais. Leia com muita atenção este capítulo. Leia com muita atenção as palavras do Senhor Jesus. Até mesmo antes de dizer, eu sou cristão. Eu sou de Jesus. Eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Leia com atenção. Não envergonhe o nome de Jesus. Estamos nos últimos tempos. Estamos já na entrada, assim, da porta da Nova Jerusalém. Tudo aquilo que fizermos vai refletir amanhã ou depois. Então precisamos verdadeiramente e rapidamente nos consertarmos. Viver a palavra, viver a verdade, andar como Jesus nos ensinou e tem nos ensinado através da sua santa palavra. Amém? Domingo nós teremos o culto de celebração, de adoração ao Espírito Santo. 8 da manhã, 18 horas, com o pastor Wilfredo Valério. Venha, você que nunca veio na nossa igreja, venha. Atravessa Moema, 1827, bem de esquina com a São Miguel. Se você vir de aplicativo, ou se você vir de carro próprio, ou de ônibus, que seja, é só você ir no tio Google. Coloque lá, ou no Google Maps, Igreja Batista Casa de Bênção. Ele vai te dar a direção certinha daqui. Visite as nossas redes sociais, que também está lá a nossa localização. Facebook e Instagram, Igreja Batista Casa de Bênção. Deus abençoe você, um forte abraço e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.